Já estamos de volta ao vivo com o Hora Geral e agora eu vou conversar com o presidente da Comissão de Educação Digital da OAB Subseção de Santos, o nosso amigo José Roberto Chiarella. Doutor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bom recebê-lo aqui no Hora Geral. Obrigado pelo convite, você que nos assiste. Estamos aqui à disposição. O meu amigo José Roberto, eu fiz questão de convidá-lo até porque o tema é importante. E você já esteve algumas vezes aqui no Hora Geral. A gente tem visto o quanto que as redes sociais fornecem informação para os seus seguidores e para o público em geral. Mas o que me preocupa é a forma como que essa informação chega, é absorvida pelo ser humano e é depois respondida através de atos e de comportamentos. E me preocupa mais ainda, a razão do seu convite aqui no Hora Geral, é justamente as crianças, os adolescentes. O que nós temos observado, né, nessa nova sociedade que se forma e vem se formando ao longo do tempo e continua se formando, não é? É que é uma sociedade onde nós passamos a ser muito mais emissores do que receptores nessa questão da informação de massa, através das redes sociais principalmente, não é? Quando as notícias chegam, elas chegam por uma fonte que nós não conseguimos ter, a bem da verdade, a certeza... Conhecê-la, né? De ser verossímil, não é? Agora, existem informações deletérias que acabam, que prejudicam. E essas informações são absorvidas como verdade absoluta. E aí nós precisamos esperar um pouquinho, aprofundar nessas pesquisas, entender do que se trata, não é? Para começar a difundir algo que existe nesse meio digital. O que é interessante é que a sociedade de hoje, esses boatos, essas mentiras reiteradas, elas acabam se tornando uma verdade. E aí nós estamos hoje vivendo um momento da pós-verdade. O que é a pós-verdade? É a hora que você tem que desconstruir um boato que passou a se tornar... E aí ele tem uma influência geral dentro das crianças, lá na casa, dentro das famílias. E é importante o seu programa trazer um tema como esse, e você que está nos assistindo entender, que essa questão é uma questão tripartícipe, eu entendo. Tem a questão do adolescente, do jovem, do estudante, da família, dos pais, que tem o dever de vigiar, o controle parental é um dever, e a escola. Essa participação, e a escola quando... nós comentamos sobre escola, estamos comentando fomentar a política pública para incentivar a educação digital. E o que é a educação digital? É saber exatamente isso. Nós estamos vendo aí uma histeria geral que deu na semana que passou por conta da baleia azul, o jogo da baleia azul, essa ideia de a gente não pode de forma alguma dispensar isso como uma mentira. Mas o que acontece quando vem uma notícia dessa? Cria um alerta para você que está dentro da sua casa cuidar um pouco mais do seu filho. O colégio estabeleceu um diálogo mais aberto, mais informações, mais cuidados. E é interessante essa questão da baleia azul, que é o que... É um dos temas que a gente vai discorrer hoje. Que é uma coisa extremamente preocupante, que aqui, na minha opinião pessoal, a gente tem que começar a analisar isso de uma forma um pouquinho mais profunda, né? Da onde veio a notícia? Então, a notícia foi veiculada dizendo... Isso começou na Rússia, né? Então, em 2015. Uma brincadeira que sem muitas pretensões, pelo menos é o que eu li. 2015, né? Então, é o que todos nós lemos, mas não tem nada de concreto. Essa que é a verdade. E não tendo nada de concreto, ou seja, isso acabou criando força e as redes sociais, como ela é fácil a todas as idades, isso acabou tendo algum tipo de reflexo naquela pessoa que se entregou. Porque tem um outro lado, você acabou falando dessas três participações, eu acho que a mais preocupante é justamente a parental, o controle parental. Porque hoje é mais fácil... Vai lá, vai deitar, pega o computador, me enche o saco. Dá a impressão que, tipo, eu dou um computador para o meu filho, eu estou resolvendo os meus problemas. E dentro do computador você tem um mundo que pode te orientar, muitas vezes,
e pode destruir. Então, aí você tocou num ponto importantíssimo, né, que é o que a gente vem trabalhando insistentemente. O elo de segurança para qualquer um, para as crianças, adolescentes e para qualquer um, é a família. A família é o elo de sustentação. Então, entender que filho é legado. Sim. Eu tenho que cuidar mesmo, é um dever legal cuidar também dos nossos filhos. Agora, quando essas notícias elas entram a fórceps dentro da nossa casa, porque não é só o meio telemático, a informática, as redes sociais. A própria imprensa também participou muito na divulgação desse tema. E isso criou realmente uma grande histeria e todo mundo preocupado, até o próprio prefeito de Curitiba veiculou com seu secretariado e tal. Inclusive, Zé Roberto, só rapidamente, produção, acho que nós temos uma foto mostrando o braço de uma criança, sendo que uma das etapas desse jogo ela é obrigada a praticamente uma automutilação. Entendeu? E nós vamos até mostrar a imagem, a produção está preparando. Isso causa uma preocupação porque nessas etapas, eu aqui não quero dar publicidade ao jogo, mas quero alertar os telespectadores, principalmente os pais, a criança e o adolescente, eles ficam reclusos a um local onde eles são obrigados a cumprir essas tarefas. Não é algo que eles vão mostrar, é uma coisa entre o computador, né, o jogo e a pessoa. Pois é. Agora, a realidade desses fatos que eu aqui coloco à prova. A veracidade deles. Total. Porque eu explico isso de uma forma muito clara, não é? Quando essas imagens que são colocadas vêm pelo mesmo meio. Sim. De comunicação. Essa ideia que também se tem para a informação de vocês, que a hora que entra não pode mais sair, não é verdade. Que ameaça, que vai matar a família, Foi veiculado até recentemente, foi isso público, não é? Um jovem colocou o nome dele, dizendo, eu sou fulano de tal e vou envenenar 30 crianças. Isso. Aonde, numa análise muito simples, alguém que vai cometer um ato criminoso desta natureza vai divulgar avisaria e vai avisar. Então, nós precisamos ter um pouquinho mais de discernimento do que nós vamos captar, o que nós não vamos captar. Mas independentemente desse risco, desta ideia, a ideia de cuidar do filho, de dialogar com o filho, chegar na sua casa e falar assim, você já ouviu falar disso? O que você pensa disso? Lógico, provocar isso junto o filho para ouvir o que ele pensa a respeito disso. Aí fala, não, se ele está envolvido ele não vai falar. A minha grande preocupação, Douglas, é quando o jovem que não está envolvido usa, através de um fake, de um modelo mentiroso, isso para se passar como tal. E começa a provocar, na linguagem deles, como uma simples brincadeira. Só que tem que entender que instigar, auxiliar, está no Código Penal, no 122. Instigar, induzir, auxiliar ao suicídio é crime. E mais, no 132 também do próprio Código Penal, sim, diz que você colocar a saúde de alguém em risco também. Então, aí encaixa a mutilação, aí diz ameaça também. E nesse caso, vamos supor, a criança ou adolescente que for coagido de uma certa forma por um amigo, qual o procedimento que essa criança deva ter, esse adolescente deva ter? Porque dificilmente ele vai levar isso ao conhecimento dos pais. Sim, primeira coisa que tem que fazer, quando o convidado não aceita. É simples assim. Difícil, né, Zé Roberto? As pessoas, o que eu vejo mais, até em restaurantes, nos intervalos de escola, dentro de casa, eles ficam praticamente vidrados no computador. Mexer no equipamento, não tenho dúvida nenhuma. E mudar esse comportamento, nós não vamos mudar. Você disse na divulgação de ações que não existem. Não, quando convidado, porque o adolescente ele tem uma predisposição de emocionalmente, de mostrar quando algo desafiado, tudo. É. E o que leva? Ao diálogo. E outra, nenhum comportamento acontece de uma virada de página. Ele decorre. Sim. Então, os pais têm que perceber se há isolamento, se não há isolamento, se usa o equipamento na madrugada, se não usa o equipamento na madrugada.
Não tem outra forma de você fazer isso a não ser controle. O controle parental. Agora, se você deixa o filho de lado, substitui o seu papel por um equipamento eletrônico, por um iPad, por um iPhone, e acha que ali está suprindo o seu papel, você vai realmente correr risco. Não pela veracidade ou não veracidade de um jogo. Sim. Agora, uma coisa eu posso afirmar a você, que nos assiste, a você, Douglas. Antes da Baleia Azul, nós tivemos o Charles, Sim. que era um joguinho lá, e não era aquela divulgação. Antes, logo após o Charles, veio o Palhaço Assassino, que também era um filme, que também criou um problema. Agora chegou a Baleia. Daqui a pouco vai vir outro. E eu vou mais adiante, talvez você que nos assiste é da minha idade também, lá atrás nós tínhamos a loira do banheiro, que também era É verdade. guardada as proporções da idade e tal. Eram essas coisas que aconteciam. Então, não é desmerecer, porque outras pessoas podem ser envolvidas com isso e criar. Agora, nós temos notícias, e já tivemos com psicólogos inclusive, que a automutilação, ela já existe e já vem existindo há algum tempo. Eu sei, não recente. Não tem associação ao jogo. É isso. Que não há essa associação ao jogo. Então, quando nós vemos aí uma foto veiculada na internet, que é um desenho de uma baleia que se mutilou, que eu coloco à prova a veracidade desse documento. E eu acabei vendo muito nas redes sociais que já acabou caindo para uma chacota, por uma brincadeira. Pois é. Entendeu? De algumas das tarefas, né? Que eu não vou aqui, lógico, reproduzi-las. Mas um outro aspecto, aproveitando, eu acho que essa deveria até ser a primeira pergunta ao amigo Zé Roberto Carella. Qual a razão da OAB Subseção de Santos ter criado uma comissão que trata da educação digital? Qual o propósito, a iniciativa da criação dessa comissão? Primeiro, aqui, agradecer publicamente o presidente da OAB de Subseção de Santos, o Dr. Luiz Fernando, que já esteve aqui também no Hora Geral. Desenvolvendo um trabalho excepcional e dando oportunidades para todas as comissões, que são várias comissões, trabalharem. Sim. E o que é mais importante, que as comissões, quando são formadas dentro do OAB, elas são subdivididas da seguinte forma: os membros efetivos da comissão são aqueles advogados e tal. E membros convidados não precisam ser advogados. Podem ser você também que é afeto à matéria, como a educação. Professores podem estar somando conosco. O papel da Comissão de Educação Digital é fomentar como lida com essas questões digitais. Fala de bullying, fala de cyberbullying, que é a Lei 13.185 de 2015, que trata dessa intimidação sistemática, de que forma lidamos com isso, como percebemos que alguém está sendo vitimado, como tratamos aquele que provoca o bullying, que também é vítima. Foi o caso daquela atriz, a Carolina Dickmann? Não, essa a lei da Carolina Dickmann é uma lei que alterou o Código Penal. Esta lei foi criada, é uma lei para fomentar o combate ao bullying. Foi em 2015, no governo Dilma agora, recentemente, não é? E ela tratou da intimidação sistemática. O que é o bullying, como aí tem algumas obrigações para entidades como clubes, escolas, de fomentar programas de combate. Isso tem feito, as escolas têm feito. E nós, lá na UAB, estamos promovendo, né, agora, dia 9/5, dentro da UAB... 9 de maio. Agora. 9 de maio, a entrada gratuita vai falar sobre educação, a tecnologia na educação e esses usos de forma digital, na era digital, para a educação. Aberto ao público. Aberto para quem quiser ir lá ver e absorver dessas questões. Então, o que nós estamos fazendo? Não é só mostrar para os jovens e adolescentes, é mostrar também para os pais quais os cuidados, o que se posta, o que não posta, qual o conteúdo. Porque operar o equipamento, Douglas, eles dão um banho na gente se você bobear. Concordo. Eles são nativos da internet. Agora, eles entenderem os riscos que eles podem correr quando não fazem isso de forma adequada.
Nós estamos conversando com o advogado Zé Roberto Chiarella, ele que é presidente da Comissão de Educação Digital da OAB Subseção de Santos. Quem manda um abraço para você é o seu amigo Ildefonso Oliveira, mandando um abraço especial a você. Eu mando outro para ele, obrigado. Ele que é um dos grandes juristas da nova geração, olha só. Eu que agradeço, muito obrigado. Um outro aspecto para a gente cair do lado mais popular e o telespectador poder entender, o que a minha preocupação quanto jornalista, é que a gente vê também que os nossos amigos da melhor idade, eles estão entrando também na era digital. A gente vê muitas pessoas idosas que sabem mexer, têm no seu smartphone as redes sociais, têm o computador. E aí também tem um outro problema que são os fakes, são as postagens falsas. Nesse caso, há a possibilidade de só denunciar através da própria página que tem essa publicação, ou eu teria que fazer um boletim de ocorrência para tentar denunciar algo que está denegrindo a página que eu estou visitando ou que eu estou acessando? Bom, aqui precisa deixar bem claro, primeiro que os mais experientes, eles estão realmente se utilizando mais, inclusive a educação digital é para eles também. Aí se promove a forma tal. Sim. Os próprios advogados mais antigos sentiram quando os processos se tornaram todos eletrônicos, algumas dificuldades, e a OAB trabalhou muito para poder facilitar a vida desses colegas. O Marco Civil da Internet, ele estabelece no seu artigo 2º que a internet é livre. E ali prevalece o artigo 5º da Constituição, que são os direitos e garantias constitucionais, individuais e coletivos, que trata da livre manifestação do pensamento, da liberdade de expressão, não é? E da inviolabilidade desses direitos. Então, primeiro ponto, eu só posso mexer em alguma coisa se for judicializado. Uma ressalva na própria Marco Civil da Internet é o artigo 21, que trata quando está envolvido questões de natureza sexual menor, eu posso fazer um pedido direto. Quando o outro, eu tenho que judicializar. Então, como que eu faço se eu percebo que tem lá alguma página falsa que está denegrindo, está maculando um direito meu? Tiro um print da página e faço boletim de ocorrência? Faço uma ata notarial, vou ao cartório de notas, peço lá para o cartorário entrar comigo naquela página, ele tem fé pública, faz o documento, é um documento probatório. O que é importante é você pegar na página a parte superior que tem o endereço, que tem a chamada URL, deixar isso bem registrado, dali parte-se para o boletim de ocorrência e para as medidas judiciais para descobrir qual a autoria. Isso pode ser também um perfil do Facebook, por exemplo? Sim. Ou não precisa ser só um site? Pode ser, sim. Pode ser um perfil do Facebook. Aí é uma diferenciação. Quando eu falo do Facebook, estou falando de um endereço, e-mail, que é a forma como você tem para acessar. E é a forma que você tem também para criar a página. Para criar a página. Quando eu vou para o WhatsApp, eu falo em linha telefônica. Então, ambos são resguardados o sigilo. Eu não posso quebrar simplesmente. A mesma coisa o sigilo telefônico do WhatsApp. Então, eu preciso judicializar através da autoridade policial ou o juiz, ou a pedido dessa autoridade. Se quebra esse sigilo, a gente vai buscar a autoria. E dali decorre uma série de eventos de natureza penal e de natureza civil. Não é? Natureza penal, dependendo daquilo que se cometeu, qual o delito, de que forma, calúnia, injúria, difamação, qualquer outra coisa, ou até o artigo 122, né? Induzir, também instigar ou auxiliar o suicídio, que está lá previsto, né? Ou a mutilação no 132 também, né? Vai cometer lá um crime penal. E no outro, dano de natureza moral, e se esse dano de natureza moral pode até ter levado um dano de natureza material. Você sabe, Zé Roberto, eu tenho uma grande preocupação. Você está falando como um advogado, como um especialista, você fala com muita propriedade e o meu telespectador está entendendo. É justamente aí que eu queria falar com o telespectador. Ele precisa lutar pelos seus direitos. Dá a impressão de que tudo é errado. A gente está vivendo um momento difícil,
como você acompanhou nas manchetes dos jornais, a delação, pessoas envolvidas com corrupção, e a maioria da população, pelo menos aqui eu converso, não sei se você também, tipo, tá difícil, eu vou ser desse país, é o fim do mundo, dá a impressão que nós chegamos no final. Eu não concordo. Eu acho que tem o direito do consumidor, tem o judiciário, ou seja, tem o meu direito que eu preciso lutar por ele, e o direito também de eu ser respeitado se eu for ofendido, talvez nas redes sociais, ele também existe. A pessoa não precisa ficar retraída ou cancelar uma página porque de repente alguém a ofendeu nas redes sociais, que isso acaba tendo uma repercussão muito grande. O direito, ele nunca vai socorrer aquele que não reclama. Então, você tocou num ponto muito importante, viu, Douglas? Porque nós vivemos o país agora num processo depurativo. Isso. Então, delicado. E esse processo, é óbvio que fala muito ao coração do brasileiro. Mas nós precisamos entender, e o meu avô dizia isso para mim, e eu vou repetir a vocês. Em época de crise, tem os que choram e os que vendem lenço. Nós vamos vender lenço, porque aqueles que cometeram seus delitos já estão chorando. E deixa eles com as mazelas dele e vamos recuperar o Brasil. Precisamos recuperar. E é esse incentivo, porque, primeiro, eu acredito nas pessoas e continuo acreditando. Eu acredito na justiça do meu país. Existem falhas? Existem. Existem problemas? Existem. Nós estamos tentando resolver. Agora, quando você se sente prejudicado em algum direito, procure seu direito, a justiça vai lhe atender. Você chega e fala, eu tenho dificuldade porque eu vou na delegacia de polícia e não querem... Tem que ficar esperando. Não querem fazer meu boletim de ocorrência. Querem sim. Vai fazer. E você pode fazer também pela internet? Também. E outra, nós temos a 4ª DIG em São Paulo, que é uma delegacia especializada em crimes virtuais. Quando há dificuldade aqui, se remete para lá. Tem bastante coisa que consegue ser feito. Então, o que nós não podemos é nos acomodar diante dessas situações. Se você se sentiu prejudicado, procure um advogado da sua confiança, procure uma pessoa que possa lhe auxiliar, procure a OAB, procure a Defensoria Pública, vá atrás desses direitos e vamos tentar, à medida de que você vá provocando da contrapartida à lesão que você sofre, você modifica a história. Tem algumas perguntas, a gente está quase chegando no final da Hora Geral, vamos às perguntas, a participação do nosso telespectador aqui pelo WhatsApp. Tem a Ana Clara de José Menino e Santos. Como eu faço para descobrir se esses jogos, como o da Baleia Azul, são reais? Bom, você já explicou que não são reais, né? Olha, Ana Clara. Ana Clara, você parte da premissa que é real, para poder garantir. Eu aqui particularmente eu tenho muitas ressalvas, né? Com as coisas que decorrem depois dela e como elas foram criadas. Mas para nos resguardar de amanhã sofrer, porque pode nem ser o próprio jogo que leva uma consequência nevasta para alguém que está perto de vocês, um querido, um filho, né? Pode ser as circunstâncias, até mentirosas do jogo, que levam a uma realidade que não tem decorrência do jogo. Mas o que a gente faz? A gente vigia. A gente toma isso não como uma verdade absoluta, mas com algo que eu tenho que me preocupar. Mais uma pergunta aqui no Hora Geral. Vamos à participação do nosso telespectador, a Silvana, do Santa Rosa, no Guarujá. O caso da Fabiana de Jesus, que foi confundida, agredida e morta no Guarujá, vai se tornar lei? Eu me lembro muito bem disso. Ela foi confundida com uma mulher que estava sequestrando, roubando crianças, né? E foi linchada até a morte e chegaram à conclusão que não era a pessoa. Erraram, só que nisso ela pagou com a própria vida. Aqui eu tenho vou ser o mais rápido possível. Ali foi uma fanpage. Fanpage é uma página dentro do Facebook que faz propaganda de alguma coisa. E ali se fomentou um retrato falado oriundo de autoridade policial. É dali que vem o retrato falado. E de Niterói. Completamente extemporâneo, fora daquela época. E sabe-se o que motivou aquele que postou? Certamente para ter volume de notícias dentro da sua fanpage. E dali da confusão chegou a essa barbárie. Duas coisas aqui têm que ser separadas, né? Primeiro, que a autoria do crime já foi deflagrada e os criminosos estão na cadeia. Ponto. O segundo, já existe previsão legal.
Ali não tem o que se tornar lei. Porque quando ele se utilizou de um direito, estou falando na esfera civil ainda, o dono da fanpage, ele se utiliza de um direito e desvia a finalidade, ele responde por isso. E ali houve um desvio de finalidade. Então, eu não preciso de lei nova para fazer cumprir aquilo que já está na lei. Precisa de motivação, como nós estamos falando. Exatamente. Mais uma pergunta, aqui ao vivo no Hora Geral, nesta quarta-feira. Vamos à próxima pergunta. É o Gustavo, via WhatsApp. O que devo fazer em caso de ofensa na internet? Bom, o Zé Roberto já acabou comentando aqui, né? Tem que procurar os seus direitos. Isso aí, Gustavo, não deixa passar. Vai atrás dos seus direitos. Guarda, printa, faz prova e vai buscar. Agora, muito rapidamente, nós temos uma grande ferramenta. As redes sociais, a internet dão uma grande contribuição. Você conseguiria viver, você que é advogado e responsável da Comissão de Educação Digital da OAB, você conseguiria viver sem WhatsApp? De jeito nenhum. E mais importante, nós começamos a lembrar que todas as transformações que nós estamos vivendo, nós vivemos há um tempo atrás a nossa revolução industrial. E agora nós estamos vivendo a nossa revolução tecnológica. Olha para o campo. Você vai ver que o campo é tecnológico hoje, onde não era, onde precisava sempre somente do trabalho braçal. Então não é mais assim. A tecnologia, ela vem para nos favorecer. E sempre quando é uma informação de massa, ela pode ser manipulada. E nós que precisamos ficar mais atentos, ouvir mais, agradecer o Douglas com o programa. E você tem uma colaboração também, você tem um programa na TV Com. Qual os horários, o nome do programa, para o telespectador também acompanhar? O nosso programa é Viver e Conviver na TV Com, né? O Douglas também sempre comparece lá, somos amigos, né? É um amigo também. Nós somos irmãos em Cristo, que é o mais importante. Exatamente, né? Isso é muito bom. E amigos também profissional. E ele vai ao ar às sextas-feiras, às 20 horas. Sim. E tem as suas reprises de quarta e segunda-feira também. Ótimo, na TV Com. Na TV Com. E nós tratamos de condomínio e de alguns outros assuntos diversos. Ótimo. Que diz respeito à região. Muito obrigado, José Roberto Chiarella, advogado e presidente da Comissão de Educação Digital da OAB Subseção de Santos. Vamos conhecer os aniversariantes de hoje? Vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem ver. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Representação às 4 da tarde. Vem aí o Bom Dia Baixada aí durante todo o dia. Programação sempre especial aqui na Santa Cecília TV. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau.